Olá, queridos amigos! Hoje nós trazemos o capítulo 37 da obra Jesus no Lar, chamado O Filho Ocioso. E ele começa assim. Reportava-se à pequena assembleia a variados problemas da fé em Deus, quando Jesus, tomando a palavra, narrou complacente. Um grande soberano possuía vastos domínios, terras, rios, fazendas, pomares e rebanhos eram incontáveis em seu reino prodigioso. Vassalos inúmeros serviam-lhe a casa em todas as direções. Alguns deles nunca se perdiam dos olhos do Senhor de maneira absoluta. De tempos em tempos visitavam-lhe a residência, ofereciam-lhe préstimos ou traziam-lhe flores de ternura, recebendo novos roteiros de trabalho edificante. Outros, porém, viviam a bel prazer nas florestas imensas. Estimavam a liberdade plena com declarada indisciplina. Eram verdadeiros perturbadores do vasto império, porquanto, em vez de ajudarem a natureza, desprezavam-na sem comiseração. Matavam os animais pelo simples gosto da caça, envenenavam as águas para assassinarem os peixes em massa, perseguiam aves ou queimavam as plantações dos servos fiéis, não obstante saberem no íntimo que deveriam obediência ao poderoso Senhor. Um desses servidores levianos e ociosos não regateava sua crença na existência e na bondade do rei. Depois de longas aventuras na mata, exterminando aves indefesas, quando o estômago jazia farto, costumava comentar a fé que depositava no rico proprietário de extenso e valioso domínio, um soberano tão previdente quanto aquele que soubera dispor das águas e das terras, das árvores e dos rebanhos, devia ser muito sábio e justiceiro, explanava consciente. Sutilmente, todavia, escapava-lhe a todos os decretos. Pretendia viver a seu modo, sem qualquer imposição, mesmo daquele que lhe confiara o vale em que consumia a existência regalada e feliz. Decorridos muitos anos, quando as suas mãos já não conseguiam erguer a menor das armas para perturbar a natureza, quando os olhos embaciados não mais enxergavam a paisagem com a mesma clareza da juventude, inclinando-se-lhe o corpo cansado e triste para o solo, resolveu então procurar o Senhor, a fim de pedir-lhe proteção e arrimo. Atravessou lindos campos, nos quais os servos leais, operosos e felizes cultivavam o chão da propriedade imensa, e chegou ao iluminado domicílio do soberano. Experimentando aflitivo assombro, reparou que os guardas do limiar não lhe permitiam o suspirado ingresso, porque seu nome não constava no livro dos servos ativos. Implorou, rogou, gemeu. No entanto, uma das sentinelas lhe observou: o tempo disponível do rei é consagrado aos cooperadores. Como assim? Bradou o trabalhador imprevidente. Eu sempre acreditei na soberania e na bondade do nosso glorioso ordenador. O guarda, contudo, redarguiu sem pestanejar. Que te adiantava semelhante convicção se fugiste aos decretos do nosso soberano, gastando precioso tempo em perturbar-lhe as obras? O teu passado está vivo na tua própria condição. Em que te servia a confiança no Senhor se nunca vieste a Ele trazendo um minuto de colaboração em benefício de todos? Observa-se logo que a tua crença era simples meio de acomodar a consciência com os próprios desvarios do coração. E o servo
já comprometido pelos atos menos dignos e de saúde arruinada, foi constrangido a começar toda a sua tarefa de novo, de maneira a regenerar-se. Então, neste momento, Jesus, o Mestre, calou-se durante alguns momentos e concluiu. Aqui temos a imagem de todo ocioso Filho de Deus, o homem válido e inteligente que admite a existência do Eterno Pai, que lhe conhece o poder, a justiça e a bondade, através da própria expressão física da natureza, e que não o visita em simples oração de quando em quando, nem lhe honra as leis com o mínimo gesto de amparo aos semelhantes, sem o mais leve traço de interesse nos propósitos do grande soberano, poderá retirar alguma vantagem das suas convicções inúteis e mortas? E com essa indagação que calou nos ouvidos dos presentes, o culto evangélico da noite foi expressivamente encerrado. Nesta bela lição, Jesus nos fala do servo que não quer trabalhar, do servo que não quer fazer uso dos recursos tão preciosos que nós recebemos nesta encarnação, do corpo físico, da família, das oportunidades de trabalho, de serviço, de servir, que chegam até nós. Muitas vezes de não reconhecer na própria natureza a existência do Criador, dessa inteligência suprema que é Deus, de não acreditar que existe uma inteligência suprema que coordena desde a semente até os astros, as galáxias, os micro-organismos, a inteligência que rege de forma tão perfeita toda a natureza e a nossa própria existência física e espiritual. E percebe-se que haviam aqueles servos trabalhadores que estavam conectados diretamente ao Rei, ao Pai. E o servo ocioso, aquele que estava deixando o tempo correr e, ao invés de fazer bom uso dos recursos, pelo contrário, ele estava maltratando os animais, destruindo a natureza, fazendo mau uso de recursos tão preciosos para o seu próprio progresso. E no final da existência física, então, ele procura pelo rei. E já era tarde demais. Ele precisaria recomeçar, ter uma nova existência, no caso, reencarnar, para poder, então, cumprir os seus deveres, cumprir as suas tarefas que estavam todas pendentes. Então, que possamos olhar à nossa volta, começando pela natureza, começando pelo lar que nós temos, as pessoas que Deus permitiu que encarnassem junto de nós, que viessem antes de nós, para que nós pudéssemos vir os nossos pais, os nossos avós, os nossos filhos que vêm na sequência, toda a parentela, como a gente diz, os colegas de trabalho, as pessoas que nós convivemos mais diretamente no convívio social. São esses recursos de relações, de interações tão preciosas. E ali nós temos sempre a percepção, quando ficamos atentos à nossa consciência, do que devemos fazer, de quais são as tarefas que nós precisamos executar para progredir, para melhorar espiritualmente e para nos aproximarmos ainda mais do Criador. Que Jesus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.